Jesus está presente. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 11. O Senhor está conosco. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor confirma a sua obra e a sua direção em nossas vidas de todas as formas. O Senhor me colocou esta palavra no coração, trazendo revelação para pregar nesta noite. Ontem o Senhor me deu esta palavra, e hoje, após o almoço, uma irmã me ligou e mencionou exatamente este texto. Diga glória a Jesus. Confirmação do Senhor. O Senhor quer nos levantar com esta palavra, o Senhor quer nos edificar, o Senhor quer nos fortalecer. Jeremias 11, a partir do versículo 18. Leia com atenção para entender, porque o Velho Testamento não é fácil. Jeremias 11, 18. O Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fez ver as maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, não haja mais memória do seu nome. Mas ao Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os filhos e as filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Irmãos, então o profeta Jeremias estava lamentando-se diante de Deus, no versículo 18, 19 e 20. Versículo 21 a 23 é Deus dizendo. Capítulo 12, versículo 1 é o profeta novamente, agora redarguindo a Deus, questionando, perguntando, querendo saber, expondo as suas razões, dizendo assim: justo és, Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, eu falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como a ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porque dizem: ele não verá o nosso fim. Aqui é o Senhor dando a resposta à indagação do profeta, dizendo assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na enchente do Jordão? Porque até aos teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Diga glória a Jesus. O texto não é fácil de entender, mas o Espírito Santo vai nos dar graça para compreendermos. Diga glória a Jesus. A pregação está sendo gravada, quem quiser entender melhor, depois pega a gravação é completamente gratuita. Diga glória a Jesus. Jeremias significa o Senhor é alto. Jeremias era sacerdote, dizia em Jeremias 1:1. Ele era natural da cidade de Anatote. Esta, que diz aqui no texto, era uma cidadezinha pequena da tribo de Benjamim, que a tribo de Benjamim concedeu para a classe sacerdotal, diz em Josué 21:18. Anatote ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, bem perto. Jeremias começou a profetizar no reinado do rei Josias, diz em Jeremias 1:2.
Josias foi o último rei justo do reino de Judá, o reino do sul. A história dele está escrita em 2 Crônicas 34 e 35. O rei Josias se converteu ao Senhor de todo o seu coração, buscou a Deus, e houve um reavivamento em Israel, mas um reavivamento de alcance curto, que não conseguiu produzir profundas transformações, tanto que o filho do rei Josias não era justo, e pelo contrário, longe disso. O rei Josias é aquele que um dos sacerdotes encontrou o livro da lei no templo de Jerusalém, leu para o rei rasgou seus vestidos e se atemorizou diante de Deus, porque viu que o povo estava em pecado e os juízos de Deus são tremendos. E o rei Josias mandou então que consultassem a profetisa Hulda para saber o que o Senhor iria fazer com o povo. E o Senhor confirmou as palavras do livro da lei, dizendo que o juízo de Deus iria cair severamente sobre todo aquele reino, um reino pecador. Mas o Senhor profetizou e prometeu para Josias que nos dias dele haveria paz. Diga glória a Jesus. Irmãos, entretanto, o rei Josias ele teve uma morte prematura, porque diz ali o texto nos capítulos mencionados que ele se levantou contra o faraó Neco, o rei do Egito. Mas ele se levantou numa guerra que não era dele, ele foi se meter numa luta que não lhe dizia respeito, e o faraó disse: não lute contra mim. E ele foi e ele acabou morrendo. Irmãos, e o rei Josias é um exemplo dramático de uma pessoa que morreu de graça, que morreu antes da hora. Geralmente quando nós vamos em enterro, velório, fica as pessoas com aquela cara assim, e aqueles comentários mais chulos e chavões do mundo assim, né? Era a hora dele. Viveu mal, bebeu, fumou, não se cuidou nem um pouco, não fazia exercício, comia mal, não serviu a Deus, não fez nada, morreu com 40 anos. Era a hora dele. Hora coisa nenhuma. Fala assim, misericórdia. Morreu antes da hora. Fala assim, antes da hora. O rei Josias é um horrível exemplo de gente que morreu antes da hora. Ele se meteu num assunto que não lhe dizia respeito. Deus não o mandou fazer aquilo. Se meteu em guerra alheia. Inclusive, irmãos, isso também me ensina muito sobre os assuntos de evangelismo. Quando você vai evangelizar alguém, e este alguém é metido com obras de macumba, de feitiçaria, pergunte a Deus se é para você se meter nisto, para você não entrar de graça numa guerra que não é tua. Diga glória a Jesus. Porque tem gente que simula conversão, quer se converter coisa nenhuma, você vai comprar briga com o diabo de graça. Fala assim, misericórdia. Foi o caso do rei Josias. Irmãos, esse texto ensina a morte do rei Josias, que uma pessoa pode morrer antes do tempo designado por Deus, morrer por imprudência. Fala assim, você precisa se cuidar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o profeta Jeremias profetizou mais ou menos 40 anos. Foi um ministério longo, um dos ministérios mais difíceis da Bíblia, porque ele não foi ouvido pelos seus contemporâneos, por nenhum. Ele profetizou que o cativeiro vinha, e o cativeiro veio mesmo. Ele profetizou que o país ia ser destruído, e foi destruído, e ele contemplou a destruição, tanto que ele escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, que foi o relato vívido de uma testemunha ocular que viu a degradação de Jerusalém, a destruição pelo rei Nabucodonosor. Jeremias era contemporâneo do profeta Sofonias. Se você ler lá depois Sofonias 1, ele também profetizou no tempo do rei Josias. E ele foi contemporâneo do profeta Abacuque. Diga glória a Jesus. E no final do seu ministério, do meio para o fim, ele viveu no mesmo tempo que o profeta Daniel, muito embora o profeta Daniel estivesse na Babilônia e o profeta Jeremias em Israel. Nós lemos ali no texto de 2 Crônicas 34, 35, que o cativeiro babilônico ele veio em partes. Teve o rei Josias, que foi o último justo. O filho dele, Joacás, reinou 3 meses e foi cativo para o Egito. O filho dele, o Jeoiaquim, o outro, reinou 11 anos e foi cativo para a Babilônia. Com esse Jeoiaquim foi em cativeiro para a Babilônia também o profeta Daniel. Depois reinou Joaquim apenas 3 meses, também cativo para a Babilônia, e por último reinou Zedequias 11 anos. Então sucederam-se 4 reis em período muito curto, 3 meses, 11 anos, 3 meses e 11 anos.
E o Zedequias teve os seus olhos vazados pelo rei de Babilônia, e os seus filhos foram mortos antes que ele perdesse as vistas. Farpa-se misericórdia. E o Jeremias avisou o rei: se entregue ao rei de Babilônia, porque o Senhor vai entregar essa terra nas mãos dele. Se você se entregar gratuitamente, graciosamente, cordialmente, ele preserva a tua vida, senão ele vai vazar os teus olhos e os teus filhos vão ser mortos na tua frente. E o rei não aceitou. E era o profeta Jeremias falando. Irmãos, então é necessário ouvir a palavra de Deus. Farpa-se, é necessário ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que o profeta Jeremias, ele compôs lamentações pela morte do rei Josias, porque realmente foi um fato lamentável. Irmãos, Jeremias, natural da cidade de Anatote, morava ali. E ali ele teve visões de Deus, diz em Jeremias capítulo 1. Ele teve experiência profunda com o Senhor lhe ensinou o caminho profético. Quando ele disse ensinou, porque Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele disse assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse assim: viste bem. Quer dizer, o Senhor mostrou e queria saber se o Jeremias estava enxergando, porque não era com os olhos físicos, era com os olhos espirituais. E o Senhor queria saber se o Jeremias estava com os sentimentos espirituais aguçados, com os sentidos espirituais aptos para entender, para compreender. E daí ele se tornou um profeta de Deus. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor o mandou profetizar em Jerusalém, na capital, diz em Jeremias 2:1, e mandou profetizar a queda da nação. O Senhor o mandou dar voltas nas ruas de Jerusalém, para ver se encontrasse um justo, um sequer que fosse. Diz em Jeremias 5, irmãos, a profecia de Jeremias era fortíssima, porque o povo nos seus dias estava em pecado sério, só naqueles dias, porque hoje não mais, hoje o povo é santo. Faz misericórdia. O Senhor mandou dar voltas nas ruas de Jerusalém, para ver se encontrasse um justo. Jeremias falou duríssimo contra a classe sacerdotal. Em Jeremias 6,13 ele disse assim: desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Deus mandou a Jeremias o templo de Jerusalém, diz em Jeremias 7, denunciar a hipocrisia religiosa. E ele falou coisas duríssimas: não vos fez em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Furtareis vós, matareis e adulterareis, e vireis nessa casa e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Porventura é esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu vi todas estas coisas. Fala-se misericórdia. Tudo isso escrito em Jeremias 7, quer dizer, é gente que fuma, bebe, prostitui, adultera e vem no culto. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas. E está com amante. Você está achando que Deus é o quê? Você não tem temor de Deus? Fala assim, tem que ter temor de Deus. Peca e vem no culto com a cara mais deslavada do mundo, como se tudo estivesse bem. Está em pecado grosseiro. Não, eu preciso fazer uma campanha de oração para o Senhor me dar um emprego. Irmãos, isso é falta de temor de Deus. Era isso, exatamente isso que Jeremias estava denunciando no templo de Jerusalém. O Senhor o mandou denunciar a idolatria à rainha dos céus, diz em Jeremias 7,18. Irmãos, essa coisa de rainha dos céus, isso é bem velho. Jeremias viveu mais ou menos 680 anos antes de Cristo. Mas em misericórdia. E já tinha isso na época. Adoração à rainha dos céus. Jeremias, em indignação, ele raspou o cabelo, porque Deus mandou raspar o cabelo em sinal de indignação e de luto pelo povo de Israel, de Jeremias 7,29. Ele denunciava os que queimavam os filhos no fogo em homenagem a Moloque, diz em Jeremias 7,31. Uma adoração horrível que havia naquela época, de matar crianças em sacrifício a demônios, exatamente como acontece ainda até hoje. Irmão, Jeremias profetizou que até os ossos dos sacerdotes abomináveis de Israel seriam desterrados e ficariam como estercos sobre a face da terra. Jeremias 8:1. Farbazinho Jeremias não era fraco. Diga glória a Jesus.
Irmãos, os juízos do nosso Deus são tremendos. Deus persegue em seus juízos até os ossos. Irmãos, Jeremias, por profecia, chamou os escribas de falsos, Jeremias 8:8, os sacerdotes de falsos, Jeremias 8:10, chamou os sacerdotes de levianos. Irmãos, Jeremias execrou severamente a idolatria em Israel. Em Jeremias 10:5, tem um versículo tremendo na tradução da Bíblia Revista Atualizada, que diz assim: os ídolos nada são, eles são como espantalho de pepinal, para nada serve. Quando aquele pastor da Igreja Universal, uns 10 anos atrás, nem lembro mais, chutou aquela santa, que o país inteiro se indignou, se fosse o Jeremias, sapateava em cima e dizia que aquele espantalho de pepinal. Pode ler depois, e na Bíblia Católica é igualzinho, porque o Velho Testamento da Bíblia Católica é igualzinho, pode ler. Diga glória a Jesus. Se você tem santo dentro de casa, você tem um espantalho dentro de casa. Fala assim, espantalho. Diga glória a Jesus. Irmãos, em Isaías 46:10 diz: daqueles que fazem procissões com as suas imagens de escultura. Quando hoje sai o povo pelo meio da rua carregando um santo, irmãos, isso é velho. O Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, já tinha disso. Fazem misericórdia. E Jeremias falando, e Jeremias profetizando, que os sacerdotes de Israel deixavam isso acontecer. Ele diz que os pastores de Israel haviam se embrutecido. Jeremias 10:21. Irmãos, por causa disso, os homens de Anatote, que eram sacerdotes, como já disse em Josué 21:18, diz que Anatote era a cidade de sacerdotes. Os homens queriam matá-lo. Daí que nós conseguimos entender o texto que nós lemos, que havia uma conspiração de morte contra o profeta. Também não era para menos. Para assim, misericórdia. Mas ele apenas tinha falado a verdade. Engraçado, não queriam matar quem estava fazendo coisa errada, queriam matar o profeta. Para assim, misericórdia. Ao invés de acabar, realmente, que coisa horrível, olha que barbaridade que nós estamos fazendo, né? Vamos consertar, meu Deus do céu, que horror, Jesus tem misericórdia de nós. Não, ao invés de fazer isso, não, esse profeta é um demônio, esse homem tem que morrer. Fala assim, misericórdia. Por isso que havia uma conspiração de morte contra o profeta de Deus. Irmãos, não adianta. Todo que quer viver em Cristo Jesus há de padecer perseguições. O mundo não gosta da verdade. Repita comigo: o mundo não gosta da verdade. O mundo é uma mentira. Em 1 Coríntios 7 diz: a aparência deste mundo passa. 1 João 2 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 5,19 diz assim: o mundo jaz no maligno, em que outrora andastes pelo curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diz em Efésios 2:2. Irmãos, nada existe de bom neste mundo. Diz a parábola do filho pródigo em Lucas 15, que quando aquele moço já tinha perdido toda a fortuna e queria alguma coisa, diz ali o texto: ninguém lhe dava nada. O mundo nada dá a ninguém. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Você quer se dar de bacana para os seus amigos, para os seus conhecidos, você quer dar uma de entendido, uma de inteligente, para fazer parte do meio, para ter acesso, para ter conversa. Eles nunca vão te dar alguma coisa. Só Jesus tem o que você precisa. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o mundo está carente de pessoas que falem a verdade. O profeta Isaías disse assim: a verdade anda tropeçando nas ruas. Diga glória a Jesus. Isaías 5 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, e as trevas chamam luz, e a luz chamam trevas.
Ai dos que puxam pela iniquidade como que com cordas de carros. Quer dizer, pessoas que invertem os valores desse mundo. Eu vi uma reportagem sobre um livro sobre educação de filhos, sobre educação de meninos, dizendo que os meninos têm que ser criados de forma diferente que as meninas. Eu pensei, nossa, mas que conclusão brilhante. Diga glória a Jesus. Gente, como esses escritores são inteligentes. Eu vi a reportagem, e daí eu passei numa livraria para comprar no toner da impressora e vi o livro, daí resolvi dar uma olhada sobre criar meninos. E daí, a hora que eu abri ali, o livro falava assim: se você tiver um filho gay, o que você faz? Você precisa compreender, porque isso é uma opção de cada um. Jesus Cristo, é o que Isaías disse: o que mal chama bem, o bem chama mal. Inverte-se os valores. É o conjunto de barbaridades dessa terra. Irmãos, o Senhor procura pessoas que falem a verdade. Fala para o mundo do lado, Deus quer pessoas verdadeiras. Irmãos, todos os servos de Deus eram homens muito verdadeiros. Jeremias, Deus mandou profetizar, ele profetizou. Eram mensagens horríveis, mas ele falou porque Deus falou. Deus mandou, ele disse, não acrescentou nada, não tirou nada. E ele falava, não ocultava as palavras. Inclusive foi Jeremias que profetizou em Jeremias 23: eu sou contra os profetas que furtam as palavras aos seus companheiros. Quer dizer, a gente que não fala o que precisa falar. Até entre crentes fica só com hipocrisias sociais, só com conversas frívolas. Agora o que precisa dizer não diz. Mas se eu dizer ela não vai gostar. E Jeremias lá estava se preocupando se alguém ia gostar ou não. Aliás, nunca gostaram. Aliás, o Jeremias é o profeta que mais foi preso. Paz e misericórdia. Mas tem um texto profundíssimo em Jeremias, que é Jeremias, acho que 38, em que ele foi preso. Desceram no calabouço, que só tinha lama. E aquela época era a época de muitos escorpiões. E o Jeremias ia morrer lá. Daí um etíope, um eunuco, que descobriu que estava lá e foi pedir ao rei: o rei, tira o profeta Jeremias. E o Zedequias mandou tirar ele às escondidas, porque os príncipes queriam matá-lo. E o Jeremias tinha sido jogado no calabouço porque tinha profetizado contra o rei e contra os príncipes. A hora que tiraram ele do calabouço, levaram na frente do rei, o rei perguntou assim em segredo: você tem alguma palavra de Deus para mim? Ele disse: tenho. Você vai para a Babilônia, preso, cativo. Mas assim, misericórdia. Acabou de sair da cadeia e falou de novo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer pessoas verdadeiras. João 18:37: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Atos 26:25, Paulo disse ao rei Agripa: eu não deliro, mas eu falo palavras de verdade e de unção juízo. Em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja tem que ser coluna e firmeza da verdade. 2 João 4 diz assim: eu fico alegre quando eu vejo que alguns dos meus filhos andam na verdade. Provérbios 17:7 diz que não convém aos príncipes o lábio mentiroso. 1 Coríntios 4:1 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. João 1,47 diz do verdadeiro israelita em quem não há dolo. Salmo 15:2 fala daquele que fala verazmente conforme o seu coração. Mateus 5,37 diz: seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Irmãos, o Senhor me abalou o coração ontem à noite com isto. O Senhor procura pessoas verdadeiras. E o Senhor me falou sobre pessoas que até são verdadeiras, mas não falam o que precisa falar. Vem a pessoa e precisa ser dito alguma coisa, não fala. Porque não vai gostar. Mas isso não é ser servo de Deus. Mas as palavras de Deus curam. Se você profetiza a palavra de Deus, a pessoa pode não gostar hoje, mas ela pode se converter depois. Se você fala a palavra, há condições de salvação. Se ninguém falar, como a pessoa vai ser salva? Como ouvirão se não há quem pregue? Diz em Romanos 10. A palavra de Deus tem que ser dita. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco.
Louvado seja Deus. Repita comigo: o servo de Deus tem que falar. Meu amado, se você fez um compromisso com Deus de falar a verdade, você tem que falar. Lógico que isso não significa ser inconveniente. O Salmo 64 fala daqueles que fazem indagações maliciosas, inquirem até o que não se pode inquirir, até o profundo de cada um. Irmãos, às vezes dentro de igreja tem pessoas assim muito inconvenientes, que com outros que não têm a mínima intimidade, fica com perguntas capciosas, querendo descobrir as coisas assim só por um interesse assim maligno de ficar sabendo o que anda acontecendo por aí. Forma-se misericórdia. Isso não é falar a verdade, não, irmãos. Isso é uma gana mexeriqueira. Isso é coisa do maligno, que isso tem que ser perdido. Inclusive, nós precisamos pedir: Senhor amado, me dá senso. Senhor amado, se eu não tenho senso, que o Senhor me dê. Diga glória a Jesus. Mas porque dentro das igrejas tem muito disso. Chega alguém e começa com pergunta, e perguntas assim inconvenientes, e você fica na hora assim sem jeito que falar, e vai perguntando. Se você também é da verdade, você também pode dar uma palavrinha para este irmão. Diga glória a Jesus. Então, quando estamos falando dizer a verdade, quer dizer a verdade de Deus, a verdade bíblica. Diga glória a Jesus. Há outros também que têm assim um desejo maligno de jogar versículo na testa dos outros. Não é isto. Jeremias amava Israel, tanto amava que ele profetizou que Jerusalém ia ser destruída. Quando foi? Ele chorou até não mais poder, tanto que escreveu o livro de Lamentações. Quer dizer, ele não queria de jeito nenhum. Ele falava de amor que ele tinha. Ele dizia assim: rios d'água correm dos meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Diga glória a Jesus. Quer dizer, quem profetiza a palavra de Deus, profetiza em amor sempre. Não se pode falar uma verdade sem amor. Verdade sem amor é diabólica. Fala-se misericórdia. Irmãos, o servo de Deus não pode se calar. Diga glória a Jesus. Repita comigo: enquanto a palavra da verdade é profetizada, Deus vai operando no reino espiritual. Em Ezequiel 37, enquanto Ezequiel profetizava, Deus ia operando naquele vale de ossos secos. Irmãos, as coisas na nossa vida só acontecem depois que elas já aconteceram no reino espiritual. Um dos exemplos é este: Deus levou o profeta Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, um vale que não existe, nunca existiu, mas espiritualmente mostrava a situação de Israel, que era uma nação destruída, ossos secos. Ezequiel profetizou e o país se levantou, isso predizendo o retorno de Israel com o príncipe Zorobabel e depois com Esdras e Neemias. Diga glória a Jesus. E uma profecia ainda de mais longo alcance, significando a restauração plena de Israel depois do arrebatamento da igreja. Mas isso só vai acontecer porque já foi profetizado e já aconteceu no reino espiritual. Diga glória a Jesus. Foi enquanto Daniel estava orando, em Daniel capítulo 9 e 10, em que ele estava orando e se derramando diante do Senhor, que Deus mandou o anjo Gabriel, e houve aquela batalha de 21 dias entre as hostes angelicais, até que o anjo conseguiu chegar ao profeta trazendo a resposta. E porque Daniel estava em oração e jejum diante de Deus, Deus fez toda esta operação e concedeu a resposta ao profeta. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, tudo que o servo de Deus consegue, ele consegue em oração, ele consegue no reino espiritual. Por isso que diz em 2 Coríntios 10 que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Diga glória a Jesus. Por isso que os apóstolos recusavam-se a entrar nas situações mesquinhas do cotidiano. Diz ali em Atos capítulo 6, eles queriam preservar-se no ministério da palavra e na oração. Irmãos, porque é nisto que Deus resolve e opera todas as coisas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o mundo precisa da verdade. Tanto que no livro de Provérbios fala muito sobre a testemunha falsa e a testemunha verdadeira. Mas sempre quem fala a verdade tem oposição.
E geralmente esta oposição é no meio religioso. Irmãos, as pessoas querem fazer o que bem entendem e querem ainda arranjar um argumento espiritual estapafúrdio para as suas aberrações. Faz misericórdia. Tinha alguns irmãos que foram aqui desta igreja, já de uns 50, um casal, já 50 assim, casados. Os dois se desentenderam, se separaram. A mulher, 50 anos, juntou com um menino de 18. E o homem já se juntou com uma de uns 40 e poucos. Fazem misericórdia. A hora que eu perguntei, mas o que é isso? Ai, pastor, são os mistérios de Deus. Não tem nem vergonha de pôr Deus numa história absurda dessa. Fazem misericórdia. E se alguém falar alguma coisa, esse profeta é do diabo. Não. Ai, o pastor está meio desequilibrado. Ai, o pastor está precisando descansar, credo. Fazem misericórdia. Deviam chamar o Jeremias de estressado também. Fazem misericórdia. Irmãos, as pessoas querem fazer o que bem entendem e arranjar uma desculpa espiritual para isso. Só que o servo de Deus não aceita isso nunca, de jeito nenhum. Se alguém falar, ai, Deus me falou, irmãos, Deus não fala coisas absurdas, jamais. Irmãos, eu já expliquei um monte de vezes, quando diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, não é para você sair fazendo loucura por aí, não é isso. Diga glória a Jesus. Sabe o que é Deus escolheu as coisas loucas? Nós! Gentios perdidos no Brasil, bairro alto, salvos. Isso é loucura diante de Deus. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, em Anatote, que era a terra de sacerdotes, já tinha uma questão antiga lá, porque em Israel tinha duas classes sacerdotais, a de Zadok e de Abiatar, no tempo do rei Davi. Mas quando o rei Davi morreu, ele disse para Salomão para ele mandar o Abiatar de volta para casa, em Anatote, isso está escrito em 1 Reis 2,26, e nomear sumo sacerdote o Zadok. E então a classe que ficou com o sumo sacerdote não era a classe que morava mais em Anatote, então ele já tinha uma amargura antiga. Daí aparece mais um profeta dizendo um monte de coisas, já junta uma amargura de ontem com uma amargura de hoje, e daí já entra uma gana assassina. Eram sacerdotes que queriam matar o profeta Jeremias. Irmãos, então sempre falamos aqui sobre uma religião assim disparatada, absurda, cometem-se desatinos em nome de Deus. Irmãos, isso não vem de Jesus. Isso não tem razão de ser. Diga glória a Deus. O nosso Deus é o Deus da verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para encerrar essa palavra, a última parte do texto, Jeremias indignado com tudo aquilo, o Senhor até lhe disse a palavra que os homens de Anatote sofreriam um juízo severíssimo diante de Deus, que eles morreriam, seus filhos morreriam no cativeiro, as filhas de fome. Mas era uma profecia. No momento isso não estava acontecendo, irmãos. No momento Jeremias profetizava coisas horríveis, e os sacerdotes da classe dos nobres e dos levitas continuavam cometendo absurdos em Israel, e continuavam prosperando, e nada acontecia apesar da profecia. Mas a profecia ela tem longo alcance. Diga glória a Jesus. E o Jeremias ele ficava indignado. Por que os ímpios fazem coisas erradas e prosperam? Por que tem gente que peca e não acontece nada? Ele está fazendo tudo errado e continua de pé. Meu Deus, o que está acontecendo? E o Jeremias ele estava ficando abalado por causa daquilo. Ele estava ficando enfraquecido. E daí veio a resposta de Deus nos versículos 5 e 6. Irmãos, uma resposta com a qual o Senhor quer falar conosco. Sabe o que Deus disse? Jeremias, se você está cansado competindo com quem vai a pé, o que você vai fazer quando competir com quem vai a cavalo? Fala assim, Jesus. Ao invés de vir Deus assim, ai Jeremias, coitadinho, não. Ai, você está choroso, não, mas eu vou te dar um consolo. Não! Deus disse, pare de chorar e caminha mais rápido, porque o ritmo vai acelerar. Diga glória a Jesus. Sabe o que significa
Você está abalado com quem vai a pé, daqui a pouco você vai competir com quem vai a cavalo. Sabe o que significa isso? Daqui a pouco vem provação maior. E veio mesmo. Fala assim: Jesus, não fica reclamando, meu amado, que você não sabe o que vem pela frente. Diga glória a Jesus. Mas o que o Senhor queria dizer com isso? Queria desanimar de vez? Não. Deus queria dizer: Jeremias, você ainda está na corrida, você ainda está na ativa, você ainda está na competição e você tem que ganhar. E Paulo diz em 1 Coríntios 9: o que corre no estádio, muitos correm, mas um leva o prêmio. Correi, pois, vós de tal maneira que o alcanceis. Repita comigo: esta vida é como se fosse uma competição espiritual. Nós estamos numa luta, é uma luta de verdade, não é uma luta virtual, é uma luta verdadeira, uma luta espiritual. Nós temos um inimigo de verdade. Diabo não é personagem de videogame, existe mesmo. Fala assim: misericórdia. E nós temos que vencer ele. E se a gente fica assim: mas o que aconteceu? Se você fica muito assim, meu amado, você vai perder. Fala assim: misericórdia. É o que Deus quis dizer a Jeremias: se numa terra de paz tu estás cansado, o que você vai fazer na enchente do Jordão? À beira do rio Jordão tinham árvores, tinham feras, tinham muitos leões, tanto que aquele profeta jovem foi morto por um leão. A terra de Israel era a terra de leões. Quando o povo do rei do norte foi para o cativeiro, a terra se infestou de leões, feras bravas. E quando o rio Jordão vinha com enchente, aquelas feras se espalhavam para todo que era lado, ficava uma terra perigosa. E Deus estava dizendo: fique firme, porque a luta continua. Diga glória a Jesus. E hoje o Senhor está querendo dizer para você: fica firme. Fala assim: fica firme. Diga glória a Deus. Fica firme, porque a luta continua. Se você disser: pastor, está difícil, fica firme, porque você não sabe o que vem depois. Diga glória a Jesus. Fica firme. Irmãos, é luta, não podemos perder. Irmãos, perder é ir para o inferno. Fala assim: misericórdia. Fica firme. Fala assim: você tem que vencer. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Se te cansas competindo com os que vão a pé, que farás quando estiver competindo com os que vão a cavalo? Diga glória a Jesus. Pastor, eu estou internado na casa de operação, mas está tão difícil. Meu amado, difícil é o AU, presídio. Difícil é penitenciário estadual Piraquara. Fazem misericórdia. Difícil é viver com o diabo no corpo. Fazem misericórdia. Agora, lutar pela salvação não é difícil, não. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Deus falou isso a Jeremias no capítulo 11, ele foi até o capítulo 52. Diga glória a Jesus. Funcionou. Fala assim: funcionou. Louvado seja Deus. Senhor amado, nós queremos ter essa mesma força. Nós também temos uma personalidade humana que também se abala, que também se cansa, que também estremece. Mas Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus de todos os séculos, de todas as gerações, que fortaleceu os homens do passado e ainda faz a mesma coisa hoje. E o Senhor sustentou Jeremias no ministério dificílimo, e ele foi até o fim. Canta lá, canta, fiel até a morte. Ele conseguiu competir com o pecado da sua época, e ele venceu. E como diz Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno, os quais praticaram a justiça, venceram reinos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram cerrados, torturados, apedrejados, e não querendo o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Canta lá, canta ridias, reparade conta hariastei, na lavahade canta ridias, engrandecido seja, glorificado seja o Senhor, glória a Jesus Cristo.
O Senhor está nos fortalecendo hoje. Sud Hariastei, Repa de Conta Rada Hariastei, Labarra de Conta Rada Canto Rida Harias, Nelabarra de Canta Lada Hariastei. Glória a Jesus. O Senhor vai nos fortalecer para as batalhas. O Senhor vai nos fortalecer para a guerra. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava os nossos irmãos, sobre o sangue tombavam na sua, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração.